sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Quem ganhou o debate entre Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua? É difícil dizer, porque depende um bocadinho da análise que fizermos sobre que públicos é que cada um queria alcançar. E nesse sentido, ambos terão sido relativamente eficazes, talvez Pedro Nuno Santos um bocadinho mais, porque ele assumiu claramente um papel de moderado neste debate, que sabia que era, enfim, contra um partido do Bloco de Esquerda com o qual até pode querer aliar-se caso vença as eleições e caso consiga formar um governo, mas neste caso o que interessava mesmo era ir buscar votos ao centro, não propriamente competir diretamente com Mariana Mortágua, mas apenas chamar os eleitores de esquerda um bocadinho mais para o centro e para soluções práticas com o governo do PS, e foi isso que fez. E Mariana Mortágua falou mais àquele que será tendencialmente o seu eleitorado base. Imagino que não consiga alargar muito os seus horizontes com este debate, sobretudo com posições como a questão das armas na Europa e defender tão firmemente que a Europa não precisa de mais armas numa altura em que está um bocadinho espalhado o medo sobre, enfim, o futuro da Europa e a sua independência e autonomia num momento de crise na relação com os Estados Unidos e, portanto, acredito que fazendo as contas aos dois, talvez Pedro Nuno Santos tenha saído melhor no seu objetivo de tentar alargar um bocadinho as fronteiras do seu eleitorado. Muito bem. No debate falou-se sobre as tarifas impostas por Donald Trump. Mariana Mortágua disse que tanto o Bloco de Esquerda como o PS têm mais a dizer do que Luís Montenegro. Há aqui uma espécie de união à esquerda contra o Primeiro-Ministro e a falta de resposta do Governo? Evidentemente sim, aliás, muitas das críticas que PS e Bloco de Esquerda vão fazendo ao Governo são muito semelhantes. Este exemplo das tarifas é um caso evidente disso. E já houve momentos em que acho que essa aproximação até era mais visível ainda, quando ambos estavam a trabalhar de forma mais clara para que houvesse uma maioria à esquerda e, portanto, para que houvesse pelo menos uma noção de relativa sintonia entre os partidos, para que os seus potenciais eleitores soubessem que eles se entenderiam no futuro. No caso deste debate, penso que isso não foi tão óbvio, porque fora esse momento, houve sobretudo momentos em que tentaram distanciar-se e distinguir-se um do outro, um bocadinho para que o eleitorado faça a distinção entre o que é votar no Bloco de Esquerda e o que é votar no Pedro Nuno Santos, ou que era tão associado a políticas mais à esquerda até dentro do PS e, portanto, que precisa se distanciar um bocadinho do Bloco de Esquerda, se calhar mais do que noutros momentos da sua vida política, e o Bloco de Esquerda, por outro lado, que precisa de lutar contra o voto útil no PS e, portanto, precisa também, neste momento, convém mostrar algum distanciamento do PS, como eu dizia, mais do que noutros momentos em que, se calhar, os dois partidos apareceram mais próximos. Uhum. PS e o Bloco parecem divergir em matéria de habitação e convergir na defesa do Estado Social. É o esperado entre estes dois partidos? Diria que é o esperado. Na questão da habitação, há aqui um paradoxo, que é que, de facto, estes partidos estiveram, enfim, não diria juntos na governação, mas com o Bloco de Esquerda a apoiar um governo do PS durante os últimos anos. A Mortágua, aliás, falava neste debate de que estamos há 8 anos à espera de soluções para a habitação, e a verdade é que o Bloco de Esquerda, durante parte desses anos, foi um parceiro, na prática, do PS durante a época da geringonça, mas é verdade que as águas se separaram, entretanto, e que, portanto, as soluções que os dois partidos têm para a habitação são muito diferentes. Aliás, Pedro Nuno Santos falava da questão do controle das rendas que o Bloco de Esquerda propõe como uma solução, no fundo, idealista, que não é pragmática, e esse foi um eixo central deste debate. Foi Mariana Mortágua a dizer que está a defender princípios de esquerda, Pedro Nuno Santos a responder que não são ideias práticas ou que tenham aplicabilidade real, e claro, a defesa do Estado Social, essa sim é uma ideia basilar da esquerda, e seria difícil que os dois não defendessem, pelo menos em teoria, da mesma maneira o Estado Social. Pedro Nuno admitiu ser possível um consenso com a AD na imigração. O que é que isto pode querer dizer? Nós nos últimos tempos temos visto o PS corrigiria para aproximar-se mais da direita no seu discurso em relação à imigração. Foi uma mudança que surpreendeu algumas vozes também dentro do PS e que acalmou outras.
que acreditavam que o partido precisava de se colocar menos à esquerda nas matérias de imigração, quando Pedro Nuno Santos veio desistir, por exemplo, da figura da manifestação de interesse, que era medida do próprio PS, e admitir que, de facto, é preciso, enfim, avaliar a imigração a outra luz e reconhecer que há preocupações das pessoas com o fenómeno do aumento da imigração. E, portanto, é um movimento que o PS tem estado a fazer, com que os partidos mais à esquerda nunca concordarão, porque consideram que todas as decisões que o governo tem vindo a tomar em matéria de segurança e de imigração, ou seja, da colagem da segurança e imigração, para já tem esse princípio errado, e depois lá está, tem uma abordagem muito securitária de fechar as tais fronteiras escancaradas, como a AD costuma dizer. A esquerda nunca estará de acordo com esses princípios, aliás, continua a defender a questão da manifestação de interesse. Já Pedro Nuno Santos foi fazendo aqui um movimento de aproximação, não dirá à direita, mas enfim, ao que é percepcionado como o centro, e portanto é natural que estes dois partidos estejam aí mais longe do que nunca.